Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus, o Salmo 127. Esse texto diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bom, é sabido de todos vocês que o maior livro da Bíblia é o livro de Salmos. Salmos não foi escrito por um só autor, um só escritor. É uma coletânea de poemas, de 150 poemas, que foi escrito num longo período de aproximadamente 1000 anos. De tal maneira que nós temos salmos de Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo, como o Salmo 90, e temos salmos pós-cativeiro babilônico, como o Salmo 126, que ocorreu no 5º século antes de Cristo. Temos muitos autores, o principal deles é Davi, Asaf, os filhos de Coré, e este salmo propriamente dito foi escrito por Salomão. Obviamente esses salmos foram reunidos como uma coletânea, possivelmente depois do cativeiro babilônico, até porque esses 150 poemas foram classificados em 5 livros diferentes. Do Salmo 1 ao 41, o primeiro livro, 42 ao 72, o segundo livro, 73 ao 89, o terceiro livro, 90 ao 106, o quarto livro, e do 107 ao 150, o 5º livro. Portanto, esse salmo está dentro do 5º livro do Saltério. Ele também faz parte de um outro bloco de salmos, que nós chamamos salmos de romagem. São 14 salmos, o Salmo 120 ao Salmo 134. Os salmos de romagem eram cantados pelo povo nas suas peregrinações a Jerusalém. Eu acho que todos vocês devem ter atenção para um detalhe. Sempre que alguém está indo a Jerusalém, a Bíblia vai usar o verbo subir. Sempre que alguém está saindo de Jerusalém, a Bíblia vai usar o verbo descer. Então, nas subidas, porque Jerusalém está a cerca de 800 metros acima do nível do mar, e embaixo, onde começa a jornada da subida, é o lugar mais baixo do planeta. As margens ali de Jericó, Mar Morto, que fica a 440 metros abaixo do nível do mar. Então é uma grande escalada, é uma grande subida, e as caravanas iam cantando, subindo e cantando os salmos de romagem. Este é um salmo de romagem, escrito por Salomão. O assunto básico desse salmo é família, Aliás, ele é um salmo como que um irmão gêmeo, pastor Ival, do Salmo 128. E esses 2 salmos retratam para nós as 4 fases principais da família. A primeira fase principal é o casamento. A segunda fase é a fase da chegada dos filhos. É o Salmo 127. O 128 mostra a terceira fase, os filhos agora adultos, grandes, e a família reunida ao redor da mesa, desfrutando das bênçãos que Deus derramou sobre essa família. E a quarta fase da família está lá no final do 128, que é a chegada dos netos. Então, essa é a jornada de quase todos nós, louvado seja Deus. Casamento, os filhos chegam, os filhos crescem, os filhos saem de casa, eles se casam, eles constituem família, e a prole prossegue, e a bênção de Deus de geração em geração, sendo o nosso Deus o Deus de geração em geração. Ele é o Deus dos nossos pais, Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o Deus dos nossos filhos, Ele é o Deus dos nossos netos, Ele é o Deus de geração em geração. Aqui
Eu queria então me deter com vocês sobre alguns pontos muito importantes. Primeiro, veja comigo o verso 1, ele está tratando do casamento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Bom, esse é um ponto importante para os rapazes, para as moças, para os meninos e meninas, ou para aqueles que já são adultos, mas ainda não tomaram a decisão de casar e pretendem casar. Hoje a nossa geração está muito preocupada com coisas. Eu estava conversando com um homem de Deus essa semana, e ele disse que essa concepção está trazendo muito problema, porque um rapaz e uma moça hoje acha que só pode casar depois que estiver tudo pronto. Tem que ter apartamento, tem que ter carro, tem que ter um bom emprego, tem que ter um bom salário, e não se imagina nunca casar antes de ter essas coisas. Se eu perguntar para o pastor Ival, o que ele tinha quando você casou, pastor? Sonho no coração. Tinha e eu nos casamos apenas com sonhos, com coisas materiais, nada. E sobrevivemos. O Ival sobreviveu também. Acho que muitos aqui sobreviveram. Sabe por quê? O fundamento de um casamento não são coisas. Ninguém garante um casamento feliz porque conseguiu o apartamento, conseguiu o carro, conseguiu um bom salário, e agora sim, agora eu posso casar. O texto está dizendo o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, o pilar do casamento é o próprio Deus, o fundamento do casamento é o próprio Deus. Se não construirmos a nossa casa sobre a rocha, e a rocha é Cristo, quando vem a tempestade, cai a chuva no telhado, sopra o vento na parede, e batem os rios nos alicerces, essa casa cai. Se o Senhor não edificar a casa, a primeira coisa que um rapaz, uma moça deve pensar antes de casar é o seguinte: nós estamos formando um lar firmado em Deus. Esse cordão tem que ser de 3 dobras, porque esse cordão não se rompe facilmente. Deus tem que estar nesse negócio, não como um apêndice, não como apenas um mero figurante. Ele é o centro, ele é o eixo, ele é a base, ele é o alicerce, ele é edificador, é o construtor, é o idealizador, é o protetor. De tal forma que a maior necessidade de um casamento não é de coisas, é de Deus. Agora notem, o texto não está dizendo, bom, quer dizer que Deus vai edificar, então eu vou cruzar os braços. Deus vai fazer tudo, então eu vou ser um mero espectador, eu não vou fazer nada, deixa Deus trabalhar. Não, não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, porque você precisa trabalhar para edificar a sua casa. Tem que ter investimento, tem que ter decisão, tem que ter propósito, tem que ter esforço. Agora, Deus não honra a preguiça, Deus honra o trabalho. Quando você entende que Deus é o fundamento, e você constrói sobre ele, quem está edificando é ele, mas você é cooperador dele nessa construção. O marido é o construtor, a mulher é a construtora, os dois unidos vão construir essa família para a glória de Deus. São os cooperadores dele. Vejam vocês no verso 1b, a ideia agora, não apenas de uma casa, mas de uma cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é uma cidade? Cidade é um conjunto de casas, cidade é um conjunto de famílias. Assim como Deus guarda, protege, abençoa o particular, a casa, a família nuclear, o marido, a esposa e a sua prole, de igual forma, estendendo o círculo, Deus abençoa e protege e guarda a cidade. Então, no momento em que uma cidade, dentro da sua estrutura administrativa, das suas leis, dos seus poderes constituídos, seja o legislativo, o executivo, o judiciário, bane Deus, afasta Deus, joga Deus para a lateral da vida, apaga a memória de Deus, está entrando por um projeto suicida.
Esse é o grande drama da sociedade contemporânea, que não quer saber de Deus. E o texto está nos informando uma verdade: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é que, vejam bem, não, então é Deus que guarda a cidade, então eu não vou colocar sentinela. Por exemplo, você e eu, até hoje, usamos na nossa porta da nossa casa uma fechadura, trancamos a nossa porta. Se você mora numa casa, você tranca lá a grade de entrada, a sua garagem. Você faz um seguro de um carro, você toma suas precauções. Você vai sair e deixar o seu carro estacionado, seja em qualquer lugar, você faz o que? Tranca o seu carro. O fato de você ter prudência não significa ausência de fé, mas às vezes prudência sem fé, sem confiança em Deus, pode ser uma prudência inútil. Que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essa é a primeira verdade que o texto está falando sobre a questão do casamento. Vamos ver agora o segundo ponto que esse texto mostra, meus irmãos, que é o trabalho. Olha o versículo 2 comigo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então vamos lá. Eu disse no começo que às vezes a preocupação da sociedade de hoje tem que estar tudo pronto para casar. Isso é um extremo. Mas tem um outro extremo. É a pessoa que casa também sem querer trabalhar. O cara sonha com arranha-céu e constrói um galinheiro. Ele mora nas nuvens, mas não tem um pé no chão. Ele vende sonhos, ele vende ilusões. Então preste atenção, menina. Cuidado com o que você está namorando. Às vezes o cara tem muitos sonhos, muitos projetos, mas está só no campo das ideias. É meio platônico o negócio. Não, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Casou, tem que pensar em sustentar a casa. E é nesse sentido que o texto está dizendo que tem dois tipos de trabalhadores. Qual o primeiro tipo de trabalhador? É o trabalhador ansioso. É o cara que trabalha desesperadamente. É o cara que trabalha pensando que o trabalho é o fim último da vida. E a única coisa que ele vê na frente dele é cifra. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer crescer na vida, ele quer amontoar um patrimônio, ou granjear um patrimônio, e ele passa por cima de qualquer coisa, de relacionamento, de casamento, de esposa, de filhos, de amigos, até de igreja, porque ele só vê uma coisa na vida, é o sucesso profissional, é o sucesso financeiro. Isso é um problema, porque essa pessoa fez do dinheiro um ídolo, e a Bíblia só chama dois de senhores, é Deus e Mamon. A Bíblia não chama o diabo de senhor, a Bíblia não chamava lá na época do primeiro século César de senhor, mas Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Portanto, o problema não é o dinheiro, não é pecado ganhar dinheiro, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico, aliás é uma bênção, uma bênção. Se alguém está achando que o dinheiro é problema, a conta do Orival e a minha está aberta e disponível, sem nenhum problema. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. Não é possuir dinheiro, é o dinheiro nos possuir. Não é ter dinheiro no banco, é entronizar o dinheiro no coração. Agora vejam vocês que há um outro tipo de trabalhador. Notem o versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Ou seja, você vai trabalhar, você vai fazer o seu melhor, você vai se empenhar, mas você vai entender uma coisa: a bênção vem de Deus. Quem dá prosperidade é Deus. Quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas é Deus. Riquezas e glórias vêm das mãos de Deus. Então confie em Deus, para que Deus dirija a sua vida financeira. Porque o retrato do verso 2, irmãos, é de uma pessoa que não vive, olha aí. Primeiro, ela levanta de madrugada. Isso não é muito estranho para paulistano, né? Ela vai repousar à tarde, ela sai de madrugada, sai de noite ainda, quando ela volta já é tarde da noite.
E ela come o pão penosamente, ou seja, ela não tem tempo nem para comer, ela engole a comida. Pensando em quê? Em ter mais, 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 em ter mais. Esquece de uma coisa: aos seus amados, Deus o dá enquanto dormem. Você está dormindo e a terra está produzindo, você está dormindo e Deus está gerando riquezas, você está produzindo e você está dormindo e Deus está abrindo portas para dar prosperidade a você. Você está dormindo e descansando em Deus, e Deus abre uma porta para você, e Deus abre uma fronteira para você, e Deus abre um negócio para você, e Deus leva você adiante. Põe os seus olhos em Deus, porque dele vem o sustento. Essa é a ideia que o texto está nos trazendo aqui. Então, entenda uma coisa: de onde vem seu sustento? É da provisão ou é do provedor? Aos seus amados, Deus o dá. Quem dá é Deus. Você trabalha, mas quem dá é Deus. A provisão vem de Deus. Ele é o doador, Ele é o abençoador. Então, nós tratamos de duas coisas aqui: primeiro, casamento; segundo, trabalho. Bom, um casal se casa, trabalha e tem um propósito. Qual o propósito? Ter filhos. Aí é um outro problema na nossa geração, porque tem muitos casais, irmãos, hoje, pasmem vocês, casais crentes, que não querem ter filhos. Aliás, pasmem mais vocês, tem casais hoje que querem registrar, serem pais do pet. A relação humana com os animais está virando uma relação pessoal. E notem vocês, em Provérbios diz que nós devemos cuidar dos nossos animais domésticos. O justo cuida. Se você escolheu ter um cachorrinho em casa, um gatinho em casa, ou qualquer tipo de animal, trate bem, mas não misture as coisas. Animal é animal. Você não relaciona com o animal, você não dorme com o animal, você não beija animal. Estava falando, Ivan, há poucos dias, passei um susto. Eu estava numa viagem, portão de embarque, e aí senta-se um casal, aliás, muito bonitos, rapaz e moça muito bonitos, com um cachorro grande, a coleira. E aí eu estou observando a cena. Daqui a pouquinho, o rapaz disse assim: fica aí, eu vou lá comprar uma Coca-Cola. E quando o rapaz saiu para comprar a Coca-Cola, a moça deu um beijo na boca do cachorro. Mas pensa num beijo cinematográfico. Falei, meu Deus, endoidou o negócio. Há poucos dias um colega meu disse que ele estava fazendo uma cerimônia de casamento. Estou falando de dois crentes. A daminha que entrou com a aliança garbosamente foi a cachorrinha. Eu disse recentemente aqui que um dia uma mulher me ligou com uma pergunta. E perguntou assim: pastor, eu quero saber, no telefonema, quero saber se a minha cachorrinha vai para o céu. E eu tomei um susto com a pergunta, fiquei meio zonzo, estou tentando elaborar uma resposta, e ela já adiantou, porque se ela não for, também não quero ir. Falei, bom, é problema da senhora, não vou entrar nessa discussão. Então tem muita gente hoje, não, filho, dá trabalho, e o meu cachorrinho, eu posso chegar a qualquer hora, se eu sair 10 vezes, 10 vezes eu chegar, faz festa toda vez que eu chegar. Isso é verdade. Mas cachorrinho não substitui filho, não. Cachorrinho não vai manter o legado da sua família, não. Não vai perpetuar a sua prole, não. Então, a não ser que tenha exceções, e as exceções a Bíblia trata com muito respeito, o casal que se casa precisa e deve desejar ter filhos. É natural. E como é que a Bíblia trata os filhos? Vamos ver aí, versículo 3. Primeiro, os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor são os filhos.
Herança é uma coisa que você recebe sem ter trabalhado. Deixa eu dizer uma coisa linda para você. Os nossos filhos são confiados a nós por Deus como herança para ser protegida e cultivada. O que o texto quer nos mostrar é que você e eu não devemos olhar para filho como um peso. Filho não é peso, filho é privilégio, filho é bênção, filho é herança. Aliás, há um texto na Bíblia que me marca muito, está lá em Gênesis 33, versículo 5, quando o Jacó encontra com o irmão dele, Esaú. Então, uma situação de conflito, de medo, de precaução, porque quando Jacó saiu de casa, 20 anos antes, o irmão dele queria matá-lo, e agora o irmão dele está vindo ao encontro dele com muitos homens, e o Jacó é um cara pacífico, não é um cara de briga. E aí Deus mudou a vida do Jacó no Val de Jaboque, e aquilo que poderia ser uma guerra é uma reconciliação. Aí o Esaú pergunta daquela prole que está acompanhando o Jacó. A resposta de Jacó foi: esses são os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Olha para os seus meninos, para as suas meninas, para os seus filhos e diga: esses são os filhos que Deus me agraciou. Eles não são peso, eles não são problema para você não, eles são bênção de Deus na sua vida, eles são herança de Deus na sua vida. Tem luta? Tem choro? Tem lágrima? Tem trabalho? Mas são herança de Deus. Nunca deixe de entender isso, de lutar por isso. Seus filhos são herança de Deus. Mas mais, o texto vai nos dizer que os filhos são galardão, não é isso daí? O fruto do ventre, o seu galardão. A ideia aqui é que o fruto do ventre é o sinal do amor de Deus, da recompensa de Deus. Olha o que Spurgeon escreveu: cada bebê que nasce é um voto de confiança de Deus no futuro da humanidade. Cada bebê que nasce é um voto de confiança de Deus no futuro da humanidade. Você já pensou de você estar gerando um filho, e esse filho seu, essa filha sua, vai ser a pessoa, vai ser o instrumento que Deus vai levantar nesta geração, para ser uma grande bênção para a humanidade? São galardão, é a coroa, é a recompensa. É assim que os filhos são vistos aos olhos de Deus. Mas confira o verso 4 comigo, por gentileza, porque é uma outra figura aí. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Bom, todos nós já assistimos filmes de tempos antigos, dos tempos idos, dos séculos passados, onde uma das armas mais poderosas de um guerreiro eram as flechas. E aqui Salomão compara os filhos com as flechas nas mãos do guerreiro. E para mim tem 3 figuras aqui que eu gosto muito. Primeiro, nenhum guerreiro terceiriza esse papel de carregar as flechas. O guerreiro carrega as flechas nas costas, está com ele. E aqui, irmãos, um ponto importante: os responsáveis para educar os filhos são os pais. Nunca abra mão disso, nunca desista disso. Os princípios, os valores para os nossos filhos, quem devem dar somos nós pais. Não é a escola, não é o governo, não é a babá eletrônica, são os pais. São os pais. Carregue essas flechas nas costas. Instrua os seus filhos. Segundo, a flecha, o guerreiro sempre lançava a flecha para longe. Se é aqui do lado, ele não lançava flecha, ele usava uma outra arma, é para longe. O que significa isso? Significa que nós não criamos os nossos filhos para nós criamos os nossos filhos para a vida. Eu conheço famílias que são verdadeiros clãs,
casa um filho, faz um puxadinho na casa, para ficar aqui perto. Aí casa outro filho e dá um jeito de fazer mais um andar em cima, porque tem que ficar todo mundo junto. E vira uma confusão. Uma santa confusão. Porque é um ditado brasileiro, é verdadeiro: quem casa, quer casa. Seu pai e sua mãe podem morar num apartamento de 5 suítes, ou numa mansão. É melhor você morar numa meia água. Meia água é conhecida aqui em São Paulo? Essa expressão meia água é conhecida, Erival? Meia água. É melhor você morar numa meia água que morar com pai e mãe. Sabe por quê, irmãos? Marido e mulher de vez em quando têm umas rusgas, ou não tem? Acho que só lá em casa aqui tem. Eu não, acho que vocês, o Erival não tem essas coisas mais. Eu ainda tenho ainda, sou mais pecador. Agora imagine você, marido e mulher, tem uma rusgazinha e a sogrona está acompanhando a cena. O gênio está encrencado com ela o resto da vida. Aí o casalzinho resolveu o problema meia hora depois, está resolvido mesmo. Mas a sogra não resolveu. Com ela não resolveu. Então, preste bem atenção nisso. Prepare os seus filhos e lance-os. Lance-os. Você não está criando filhos para você por causa debaixo do seu guarda-chuva, na barra da saia da mãe. Prepara para a vida. Mas em terceiro lugar, a figura da flecha é que o guerreiro lança a flecha no alvo certo, ele não desperdiça as suas flechas. Se nós entendemos a Escritura, nós devemos criar os nossos filhos e lançá-los para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para que eles sejam usados nas mãos de Deus, na profissão que exercerem, seja em qualquer profissão legítima, lícita, honesta que exercerem, eles estão trabalhando para a glória de Deus. Essa é a nossa instrução, esse é o que a Bíblia ensina. Mas me permita encerrar com o terceiro aspecto aqui do verso de número 5. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. As nossas aljavas estão diminuindo, não é verdade? Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A ideia aqui é que os filhos eram protetores dos pais. Naquela época você tinha que proteger a família. Tinha muitos invasores, muitos problemas, muitos perigos. Então uma casa com muitos filhos era uma casa guardada, protegida. Se houvesse uma questão de tribunal, havia uma defesa maior diante das acusações falsas nos tribunais, os filhos estavam lá. Mas a ideia também aqui, meus irmãos, eu queria parar aqui um pouquinho, é a ideia de que os filhos são protegidos pelos pais na infância, mas eles protegem depois os pais, na velhice dos pais. E aqui tem um ponto que eu acho muito importante. Há culturas mundo afora que não importa se a casa do pai é grande ou pequena, se perto ou longe da universidade, quando o filho vai para a universidade, ele sai de casa, na adolescência, vai morar lá na faculdade. O que acontece? O vínculo é rompido precocemente. Quando o filho mais precisa de pai e mãe na adolescência, esse cordão umbilical é rompido. A consequência virá lá na frente. Os pais vão viver a vida sozinhos na velhice. Então preste atenção nisso. Você que é filho, todos nós o somos. Se você tem pais, o privilégio de ter pais vivos, cuide de seus pais. Cuide de seus pais. Se seus pais não moram, agora não estou falando de idade não, qualquer idade. Se seus pais moram aqui em São Paulo, planeje visitá-los, pelo menos uma vez por mês. Se seus pais moram fora de São Paulo, planeje ligar para eles no FaceTime, para eles te verem, uma vez por semana. Se seus pais precisam de ajuda financeira, honre seus pais, cuide deles.
Veja lá se a sua mãe não está precisando de uma geladeira nova, de um sofá novo, de uma cama nova, de um colchão novo. Porque isso é honrar pai e mãe. Tem filho que vive no fausto, e os pais estão vivendo uma magrela, depois de fazerem todo o investimento na vida deles. Tem filhos que preferem botar o pai ou a mãe num asilo e esquecer, achando que só pagando o cheque no final do mês está resolvido o problema. Nós temos carências que dinheiro não paga. Dinheiro não te dá um abraço. Dinheiro não te dá um beijo. Então note você que os pais que carregam os filhos, a mãe no ventre, nos braços, no colo, os pais nos braços e no bolso, esses filhos crescem, esses filhos amadurecem, esses filhos vão para a vida, esses filhos são bem-aventurados na vida, eles prosperam, e agora está na hora de inverter o papel, desses filhos cuidarem de seus pais, honrando-os, porque este é o projeto de Deus, de geração em geração. Que Deus nos abençoe. Amém.